Olá, amigo do canal Dialeto Nerd, aqui Bruno. Hoje venho contar ao mundo, exato, ao mundo, o grande furo de Superman de James Gunn. Um furo do tamanho de Krypton. Mas antes de passar a esse grande furo que eu quero aqui contar, que venho aqui espalhar ao mundo, eu quero apenas que tenhas alguma paciência, porque eu acabei por me esquecer de contar alguns pontos que queria ter abordado no vídeo anterior e aproveito para concluir, porque já é o segundo vídeo que faço em relação a esta situação, não queria estar a estender muito mais, e venho aqui trazer alguns pontos então para fazer uma conclusão, algo que eu queria ter contado no outro vídeo e não consegui contar. Queria abordar, primeiro que tudo que eu não abordei, é em relação à gangue da justiça. Fica um bocadinho sem se perceber por que raio é que aqueles personagens estão juntos uns com os outros. Claramente eles não se dão bem uns com os outros, claramente eles discordam e não fica claro, eles fazem parte daquela organização, mas não fica claro porque é que eles decidiram entrar naquela organização. O Guy Gardner é um lanterna verde, ou seja, tem algo muito mais importante para fazer do que propriamente estar preocupado com uma organização. A Hawk Girl também é uma alienígena, também faz pouco sentido ela querer fazer parte de uma organização terrena, pelo menos nas bases em que nos foi entregue, que é sem explicação nenhuma. E mesmo se fosse uma questão monetária, também não faria tanto sentido. Por exemplo, o Mr. Terrific, com a inteligência que tem, ganharia muito mais dinheiro sem fazer um décimo daquilo que faz ali na gangue da justiça, simplesmente só com a sua inteligência, por isso também não seria por dinheiro. E claramente percebe-se que eles não se dão muito bem uns com os outros. Aliás, há aquela piada, aquele gag constante durante o filme sobre o nome o nome da gangue, que o Guy Gardner faz questão que seja a gangue da justiça e que eles claramente não compactuam dessa opinião em relação ao nome do grupo. Outra coisa que eu queria abordar, já agora falando sobre a gangue da justiça e neste caso a Hawk Girl, também não vou dizer que fez muito sentido ou que apreciei a situação da Hawk Girl ter aquele desaguisado e aquele discurso com o líder da Baróvia ou da Barávia, o que é, está-lhe a dizer, não, eu não sou como o Superman, e deixar matar o líder da Baróvia. Voltamos aqui um bocadinho atrás, ok, então não há assim grande entendimento porque é que ela faz parte daquela organização, mas fazendo parte daquela organização, certamente que uma das funções dela não é certamente matar os líderes de outras nações. Acho que aqui também existe um exagero que não traz nenhum desenvolvimento, porque certamente isto não seria do interesse, pelo que ficou perceptível, o líder desta organização será o Maxwell Lord. Não acho que faça muito sentido ela tomar este tipo de atitude, sabendo que isso teria repercussões para ela, porque certamente até podia ter repercussões judiciais e por aí fora. Certamente que não é uma ordem direta do Maxwell Lord ela cometer aquela atrocidade, e já que ela faz parte de uma organização dele, deve-se ter que reger por aquelas leis, e que essas leis estão obviamente as leis comuns daquela sociedade, e que não será obviamente matar um líder de outra nação. Quero passar também para uma situação que me fez imensa confusão, e aqui estas primeiras coisas, ok, são interpretações, são se calhar picuices, são exageros, mas esta aqui eu acho mesmo estúpida. Esta aqui acho mesmo ridícula, mesmo assim a 500%, que é o Lex a dar aquelas ordens àquela organização. Para já acho aqueles minions dele demasiada gente, e quando nós sabemos que quando há demasiada gente há demasiadas fugas de informação. Aliás, o que trama o Lex Luthor é exatamente fuga de informação, mas acho que ele ali também expõe-se, lá está, mais uma vez de uma maneira muito burra, não do homem mais inteligente do planeta e da galáxia e por aí fora. Mais uma vez, demasiada gente ali, mas pronto, ok, o filme quer ter essa liberdade. Agora, o que não tem qualquer sentido e torna-se ridículo, e sinceramente até tira um bocadinho da experiência do que está a passar, é aquelas constantes ordens do Lex: A1, K2, J3, L4. Não tem qualquer sentido, não tem qualquer lógica. Por uma simples razão, e eu não vou aqui alongar muito para este vídeo não ficar do tamanho do que ficou o anterior. Muito simplesmente, não tem qualquer lógica, porque é assim: o Super-Homem e o Ultraman movimentam-se à velocidade da luz. Pronto, pelo menos à velocidade da luz. O Lex não tem sequer tempo de interpretar as movimentações do Super-Homem, refletir sobre elas, traçar um plano na cabeça dele, verbalizar esse plano para o Minion interpretar esse plano, digitá-lo, o Ultraman recebê-lo e pôr em prática. Isto tudo quando eles estão a lutar à velocidade da luz, ou mais rápido, ou whatever. Não tem qualquer lógica nenhuma. Como é que ele consegue fazer todos estes processos em frações de segundo? Não cabe na cabeça. E além disso, constantemente estás a ver a ação a desenrolar-se e está constantemente alguém a gritar-te: A1, K3, LX, 94. Uma coisa muito esquisita e que não tem qualquer lógica. Já vamos continuar com Lex, mas agora vamos passar para Jimmy Olsen, que eu nem abordei no outro vídeo. Eu gostei do Jimmy Olsen, gostei que lhe tenha sido dada importância, talvez seja mais isso que eu quero dizer, porque ele nunca tem assim muita importância, e ele nos cómics, principalmente nos inícios, aliás houve até uma revista, Jimmy Olsen, na altura, ou seja, é um personagem que pode dar boas histórias, mas neste caso, lá está, devido ao
tom que o James Gunn quis dar de paródia de Seinfeld. O Jimmy Olsen tem um carisma, um sex appeal que elas desmaiam só de olhar para ele. É que nem sequer é na lábia, nem é na lábia, é só no olhar, é só... E elas ficam a derreter-se, a abanar-se, com o leque e pescadelas de olho e caracóis nos cabelos, ficam todas loucas com ele, só de olhar. Não tem qualquer sentido, é uma piadoca a Seinfeld, é um tropo conhecidíssimo, o nerd feio, que rejeita a boa zona, que neste caso, por exemplo, é a namorada do Lex Luthor, está sempre constantemente, não, um dia contigo, 2 horas, não dá para ser só um quarto de hora. E depois no fim até tem o comentário, mas acham-te piada, mas é sério que te acham, eles até usam a expressão hot, acham-te de graça e não sei o quê, pelo amor de Deus, claro que sim, não é? Óbvio, não é? E ele não perceber isso é que é estranho, e fica tão estranho, tão exagerado, tira-te da imersão, mas pronto, é para ser uma piadoca sem sentido nenhum do James Gunn, para variar. Outro ponto que eu queria ter abordado e não abordei no vídeo anterior, e este também é um ponto bastante importante, eles não têm muito tempo de tela, mas têm o suficiente para me desagradar imenso, que é a Ma e a Pa Kent. Ou seja, os pais adotivos de Kansas, de Smallville, do Super-Homem, são retratados aqui de uma maneira, como é que eu tenho de explicar isto? De forma... São pessoas que demonstram ser pouco inteligentes, tanto inteligentes a nível intelectual, nas cenas que têm, dela a gritar para o telefone, e eles muito a perguntarem tudo, parece que estão perdidos no mundo, não percebem nada, e inclusive também pouco inteligentes emocionalmente. A própria Ma Kent diz por 2 ou 3 vezes que o Pa Kent é um chorão e está sempre a chorar, e realmente ele está sempre a chorar e está sempre triste, parece um bebê chorão grandinho, mas o que eu quero dizer com isto tudo é que uma pessoa vê aquilo e diz assim, este casal, por muito querido e muito fofo que seja, estes 2 senhores não criariam nem um hamster, quanto mais o ser mais importante do globo, não é? Como é que eles transmitiam os valores que nós conhecemos das outras adaptações do Super-Homem, seja em séries, em filmes, seja até em animações. Esta foi a primeira vez que os pais, que eu me lembro, eu nunca vi uma interpretação da Ma e do Pa Kent desta forma, assim, pobrezinha, não é? Não parecem ser pessoas que tivessem capacidade para dar uma criação a este alienígena ultra, mega, super poderoso e que lhes passasse os valores morais, própria criação dele, diária, não parecem que eles fossem capazes disso. Acho que é mais uma vez uma interpretação a James Gunn para fazer a piadinha deles 2, coitadinhos, são os 2 tão queridos, tão engraçados. Não. Outra escolha pobrezíssima e é um spoilerzão, que é quando é revelado a identidade do Ultraman. Além do Ultraman estar caracterizado de uma forma terrível, porque o Ultraman não é isto nos cómics, não é? É fácil pesquisar. O Ultraman é só simplesmente um super-homem de outro universo e não tem nada a ver. É sanguinário, é um Superman do mal, é um Superman Injustice antes do Injustice. E não tem nada a ver com aquilo. Eu percebo agora a ligação que fizeram, porque no fundo, adivinhem quem é o Ultraman? É um clone do Super-Homem. Que decisão mais calona. Que decisão mais pobre. Que decisão mais desinteressante. É um clone. No fim de tudo é um clone. Passar também agora para os figurinos. Os figurinos eu vou arrematar de forma muito objetiva. Para mim, eu quando vi os figurinos ainda nos trailers e em fotos promocionais e por aí fora, eu olhei e disse logo, mas isto é o Super-Homem que vai para o cinema ou isto é alguma série nova da CW? É que isto parece que eu estou a ver o Arrow, Supergirls ou o Flash da televisão. Isto não parece ser uniformes para se utilizar num cinema. Parece que nem encaixam bem, não são estilizados, são todos... Vamos ver se eu consigo fazer entender. Parecem todos muito iguais, todos no mesmo material, todos com o encaixe no corpo, todos da mesma forma, ou seja, a esconder completamente todas as formas do corpo. Quem treinou não se vê, quem deixou crescer a barriga também não se vê, está tudo escondido, tudo tapado, parecem uniformes militares, uma coisa toda muito esquisita, desde o Super-Homem até ao Rock Girl, para mim tudo pavoroso. O único que se safa melhor, eu acho que é até o Mr. Terrific, mas eu também não sei se não teria agradado mais eles terem permanecido com... Eu não li muita coisa de Mr. Terrific nos cómics, também não venho para aqui passar uma de que eu li os cómics todos do Mr. Terrific. Mentira, não li os cómics nenhum do Mr. Terrific, conheço o personagem, vi uma história ou outra, e sei até que ele tem o T pintado na cara de vermelho. Eles ali passaram para preto, não sei se foi alguma atualização dos cómics, mas eu até tinha achado piada se ele tivesse permanecido com o T vermelho. Mas é o único que eu acho que até a roupa lhe encaixa minimamente de forma interessante. Agora o resto tudo achei CW, completamente figurino de série. Vamos voltar aqui um bocadinho também para o Lex, que eu quero dizer mais uma coisinha em relação ao Lex. Outra coisa que também não faz muito sentido, isto até está um bocado a entroncar naquele furo gigantesco que eu venho aqui contar, aquele furo que vai abalar completamente as fundações da Warner e vai fazer James Gunn pensar e repensar este filme. E aí também não faz muito sentido o Lex Luthor estar ali preocupado com um pedaço de terra ali no meio à beira da Borávia ou da Baróvia, o que é. Um homem que criou, mais uma vez, venho a dizer, um homem que criou um universo de bolso, pode comprar, se calhar, pode comprar a metrópolis inteira, está preocupado com os terrenos ali ao pé da Baróvia, da Barávia. Também tenta-se aqui dar uma justificação
justificação para os atos dele, que eu já vou abordar mais para a frente. Eu acho que está-se a querer incrementar coisas em cima de coisas, em cima de coisas, que é para a pessoa ficar um bocado baralhada e nem pensar bem na lógica. E antes de ir então para o tão prometido furão, queria só dizer mais uma coisinha, uma coisa final, que é, neste caso, uma apreciação de todo o filme. Eu já falei nesta situação de ficar um bocado a impressão, quando se termina o filme, que o Super-Homem está sempre a apanhar, que é a impressão que deixa em muita gente, independentemente de para quem ele apanha, é indiferente, a sensação fica, e nas sensações tu não estás a pensar em todos os momentos, tá? Fica-te algo assim, dentro de ti, uma sensação. E a sensação é que ele está sempre a apanhar. E acho que é uma escolha desinteressante no sentido que o filme praticamente começa dizendo que ele teve 3 anos no auge. E o filme começa exatamente quando ele começa a apanhar, não é? Ou seja, acho uma escolha estranha escolher uma parte da vida do Super-Homem, excluir a parte em que ele venceu e só mostrar a parte em que ele está vulnerável, em que ele apanha várias vezes. Ok, pode também vencer algumas no fim, com muita ajuda, mais uma vez. Exclui-se a parte em que ele teve 3 anos a reinar. Não se mostra sequer nada sobre isso. Eu faço aqui se calhar uma pequena analogia. É a mesma coisa que a gente irá procurar no YouTube dos highlights do Ronaldo, e em vez de estar a ver os golos do Ronaldo, está a ver os falhanços de baliza aberta. Aqui é a mesma coisa. Em vez de nós estarmos a ver um filme sobre a fase do Super-Homem que ele reinou, até poderia não ser assim o filme todo. Por isso é que normalmente o filme está dividido em 3 arcos, e não um super-herói ao princípio, se ele já está estabelecido, tu começas a mostrá-lo como um ser realmente quase invencível, depois aparece então o desafio, ele começa a ser superado por esse desafio e no final ele junta todas as suas forças e volta outra vez à moto de cima. Normalmente é assim que funciona, não? O básico dos básicos. Aqui não, parece que é quase escolhida uma fase em que ele só apanha. Estou a ver aqui os highlights dos falhanços de baliza aberta do Super-Homem. E agora sim, o grande furo. Estou a fazer aqui um sensacionalismo disto, mas é na brincadeira. O grande furo deste filme é muito simples, muito simples. Eu apanhei-o logo no início, não é que sou nenhum gênio, não é nada disso, mas eu apanhei logo no início. Eu fui ver o filme ao cinema com a minha princesa, e mal aconteceu essa situação, eu disse logo assim para ela: epá, isto é logo no início do filme, isto é um grande furo. Bem, mas deixa-me ver até ao fim, pode ser que eles tenham alterado a lore, mas não alteraram. O que é que eu quero dizer com isto? Qual é o objetivo do Lex Luthor? Desde o início do filme, em que ele verbaliza depois, durante o filme, verbaliza matar o Super-Homem. É para isso que ele vive, matar o Super-Homem. Ora, qual é o meu choque quando no início o filme começa exatamente com o Super-Homem com os ossos todos quebrados no chão? Aqui já tem uma conveniência, que é o Super-Homem está a lutar em Metrópolis, apanha e vai parar na Antártida, não é? Coincidência? Que coincidência? Levou uma tareia em Metrópolis, que supostamente é Nova York, leva uma tareia em Metrópolis e vai parar na Antártida. Ok, pronto, tudo bem. Pode ter sido ele a voar para lá, mas porquê é que o martelo da Borávia não foi atrás dele? Mas tudo ok. O que eu me quero focar não é tanto nisso, é também nisso, mas é tanto isso. Qual foi para mim a surpresa quando eu percebi que o martelo da Borávia era o Ultraman que estava a cargo do Lex Luthor? Ora, qual é o objetivo do Lex Luthor? Matar o Super-Homem. Ora, logo no início do filme, no primeiro segundo do filme, o Super-Homem está quase morto no chão. Porquê é que o Lex Luthor não acaba com o Super-Homem? Não acaba nessa vez, que ele depois ainda tem tempo para ir à Fortaleza da Solidão, recuperar as forças, 80%, voltar, e leva novamente um grande pausão, leva uma tareia zorra, que no fim até o homenzinho, depois que tem aquela infelicidade no meio do filme, tenta ajudar a levantar e ele tenta voar e nem consegue, perde as forças, e simplesmente o Lex tem ali 2 oportunidades seguidas para matar o Super-Homem e acabar com o filme, e o filme acabava ali, e ele simplesmente, na primeira vez, não vai atrás do Super-Homem para acabar o que tinha a acabar, e da segunda vez ele volta e ele diz: pronto, estás aí no chão, estás derrotado, pronto, ok, pronto, isto era só para saberes como é que é, tchau, e vou continuar o resto do filme a tentar matar-te. Agora não, o filme começou há pouco tempo. Mas Bruno, tu também. Então, mas se fosse isso, o filme não havia filme, se ele morresse logo no início. E eu, pois não, tenho que escrever melhor, não é? Os filmes, normalmente, e as séries, têm sempre salas de roteiristas, salas de escritores, argumentistas, como quiser chamar, salas de 10, 12 pessoas. Uma coisa não é? É para que não existam estes furos escabrosos, não é? Se não havia filme, não haveria filme com este tipo de escrita. Realmente, com este tipo de escrita não pode haver filme. Mas não fica por aí. Não fica por aí, porque a meio do filme, quando o Super-Homem se entrega nas mãos da equipa do Lex Luthor e é levado para lá o tal universo de bolso, onde ele entra numa cela com o Metamorfo, e o Metamorfo, o que é que ele faz? Transmuta uma das suas mãos em Kryptonita, o Super-Homem enfraquecido, a sangrar por todos os lados, a apanhar também, mais uma vez, a apanhar lá de uns minions lá com um bastão e por aí fora. O Lex pega numa arma e o que é que tu pensas? Claro, vai matar o Super-Homem, é o objetivo do Lex Luthor, é matar o Super-Homem. Não. Twist! Grande twist, James Gunn. Não, ele vai pegar naquele senhor que tentou ajudar o Super-Homem a levantar-se na segunda coça que ele levou do martelo da Borávia e não mata o Super-Homem, mata esse senhor e deixa o Super-Homem vivo mais uma vez, não fosse ele não conseguir escapar outra vez das garras do Lex. Ou seja, o Lex passa o filme a tentar matar o Super-Homem e de todas as vezes que ele tem oportunidade não o mata. E agora a cereja é que só isto já invalidaria todo o plot do filme. Mas ainda é pior. É pior porque algumas pessoas vão argumentar, e eu percebo a argumentação: mas este Lex, ao contrário de todos os Lex que já existiram, este Lex precisa da anuência do povo e principalmente a anuência do Estado para
para perseguir e matar o Super-Homem. Ou seja, o Lex passa o filme a tentar matar o Super-Homem, mas para o fazer ele também precisa que o Super-Homem caia na popularidade do povo e também na popularidade do governo. E então o Lex tenta ali de montes de maneiras ir à Fortaleza da Solidão, arranjar gravações, não sei, passa o filme todo a tentar denegrir o Super-Homem. E agora eu digo uma coisa, então, mas ele tem do lado dele o Super-Homem, o clone. Ele bastava pôr o Ultraman, neste caso o clone, numa situação em frente a todas as câmaras, a matar um líder qualquer, a matar pessoas, a fazer uma desgraça qualquer, a arrebentar com um prédio em Metrópolis, a fazer o que fosse. Ele tem ali um clone do Super-Homem, era só vestir-lhe uma roupinha, ele fazer uma atrocidade e automaticamente ele já estava nas más graças de todo o mundo. Mas não, o filme anda, o filme desenrola-se, tenta criar situações, não são necessárias, não há necessidade nenhuma dele estar a inventar ou estar à procura. Ele já tem uma desculpa, ele já tem do lado dele. E o filme passa isto tudo e ninguém se apercebe disto. Ninguém tem atenção. Espera lá, eu acho que isto não está bem escrito. Então, mas ele quer difamar o Super-Homem, mas ele tem já ao lado dele um Super-Homem que pode utilizar para difamar o verdadeiro. Ou seja, eu acho que já deu para entender aquilo que eu queria dizer. Eu acho que estes furos são terríveis, invalidam para mim todo o plot do filme e faz com que ele não tenha qualquer sentido. E eu acho também que acabou por me prejudicar a experiência, porque como eu disse, logo ao início, quando eu percebi que o martelo da Borávia era o Ultraman e que estava a cargo do Lex Luthor, eu a partir daí, eu acho que fiquei já com o filme, comecei a estar com atenção a tudo o que acontecia, e quanto mais atenção tens num filme que está cheio de furos, mais acabas por apanhá-los todos, não é? E pronto, olha, não quero estender muito mais este vídeo é para não ficar tão longo como o anterior, que ficou realmente enorme. Não quero que fiques chateado, gostaste do filme, whatever, não há problema nenhum, eu também gosto de filmes cheios de furos, não há problema nenhum, toda a gente gosta de filmes com furos e de filmes podres e guilty pleasures e por aí fora, por isso não fiques chateado, deixa aqui comentário do que é que tu achaste e não achaste e até mais.